Olá pessoal, tudo bom com vocês? Entre 1500 e 1822, o Brasil fazia parte do Império Português. O Império Português que era gigantesco. Portugal possuía colônias na América, na África e também na Ásia. Só que o domínio português sobre o Brasil, ele esteve ameaçado durante vários momentos, por franceses, por holandeses e também pelos espanhóis. Então, pessoal, essa é a história que nós vamos conhecer hoje. A história da união entre Espanha e Portugal. E também a história da invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Vamos conhecer a história de Maurício de Nassau, aquele que fez um boi voar. Verdade, pessoal. Assista o vídeo até o final que você vai conhecer a história do boi voador de Maurício de Nassau. Bora, pessoal. Hoje é dia de União Ibérica. Bom, pessoal, eu vou deixar no começo dessa aula para vocês a história da Guerra de Reconquista. Por que essa guerra é importante? Foi durante a Guerra de Reconquista, a guerra para expulsar os muçulmanos, os islâmicos da Península Ibérica, que surgiram os dois países, Espanha e Portugal. Primeiro Portugal e depois a Espanha. Lembrando que a Espanha ela foi resultado da união de vários reinos. Esses dois reinos, Espanha e Portugal, em algum momento da história, eles serão unidos politicamente. A Espanha vai anexar Portugal. É a chamada União Ibérica. Ah, por que União Ibérica? Os dois países da Península Ibérica, Espanha e Portugal, foram unidos politicamente. Aí tudo que era terra portuguesa no mundo passou a pertencer à Espanha. Tá, pessoal? Então, União da Península Ibérica. Mas como foi que isso aconteceu, hein, pessoal? Olha só, a gente vai ter que conhecer agora a história do rei Dom Sebastião. Dom Sebastião, um rei jovem, ele era um católico fervoroso. E dentro daquele espírito cruzadista de lutar contra os muçulmanos, contra os islâmicos na Europa, o Dom Sebastião ele vai conduzir os exércitos portugueses para o Marrocos. Lembrando que o Marrocos ele fica ali na divisa da Europa com a África, bem no extremo norte do continente africano. Olha só no mapa, vou mostrar com a setinha. Então, ó, a setinha está apontando a localização do Marrocos. O que o Dom Sebastião fez? Ele levou os exércitos portugueses para lutar no Marrocos contra os islâmicos, dentro daquela ideia do espírito cruzadista. Só que na batalha de Alcácer Quibir, o Dom Sebastião morreu. O rei morreu na batalha. E olha só, pessoal, o corpo dele nunca foi encontrado. Aí, nossa, um católico fervoroso, um rei lutando contra uma religião inimiga. Aí surgiu em Portugal o que ficou conhecido como sebastianismo. A crença que em algum momento da história o Dom Sebastião voltaria, lembrando, o corpo dele não foi encontrado, para salvar os portugueses, para libertar os portugueses. Então houve uma mistura aí da dureza da vida, da pobreza, da miséria. O Dom Sebastião ele virou uma esperança de salvação para os portugueses, o tal do sebastianismo. Lembrando que o Dom Sebastião ele era da dinastia de Avis, a família que governava Portugal durante muito tempo. E o que vai acontecer? Quando o Dom Sebastião morre, ele ainda não tinha herdeiros. Então ele não tinha herdeiros para assumir o trono, herdeiros diretos. Quem vai assumir o trono é o tio-avô do Dom Sebastião, o Dom Henrique. O Dom Henrique ele era um cardeal da Igreja Católica, portanto não tinha filhos, e ele era idoso, então já estava muito velho. Tá, pessoal? O que vai acontecer? Depois de 2 anos de ter assumido o trono português, o Dom Henrique morreu. Olha a história, pessoal. Dom Sebastião ele vai lutar contra os muçulmanos no Marrocos e morre na guerra. O corpo nunca foi encontrado. E em Portugal surge a crença que um dia ele voltaria para salvar os portugueses, para libertar os portugueses. O trono, como ele não tinha herdeiros diretos, o trono fica para o seu tio-avô, o Dom Henrique, que já era idoso, um cardeal da Igreja Católica, e não tinha herdeiros. A morte do Dom Henrique levou a uma disputa pelo trono português. Atenção, pessoal. Os parentes, os nobres das famílias reais, começaram a disputar o trono. Aí a disputa vai ficar entre esses 3 aqui. Antônio, de Portugal, Catarina, de Portugal também, e o Felipe II, rei da Espanha. Uai, peraí. O rei da Espanha ele queria o trono português? Sim. O rei da Espanha ele era parente do Dom Sebastião. Parente distante, mas era parente. Então, teoricamente, ele teria direito legítimo de assumir o trono. Bom, aí o Antônio ele chegou a ser aclamado rei de Portugal, mas o que o Felipe fez? Pegou o exército espanhol, com o apoio de parte das elites da nobreza portuguesa, o Felipe II ele vai tomar o trono português. A partir daí, pessoal, olha só, ele vai se tornar o Felipe I de Portugal e o Felipe II da Espanha.
O rei da Espanha, ele passa a governar os dois países. Essa é a chamada União Ibérica, Portugal e Espanha. A Espanha anexou Portugal. E por que isso aconteceu? O trono português ficou vago, os parentes começaram a disputar o poder. Felipe II, rei da Espanha, que também era parente distante, mas era parente da família real portuguesa, ele exigiu o direito ao trono, usou os exércitos, com apoio de parte da nobreza portuguesa, ele conseguiu assumir o trono em Portugal. Aí ele se torna Felipe I de Portugal e Felipe II da Espanha. Aí dá uma olhada, pessoal, olha só o tamanho do império que ele vai ter. Isso é muito importante, ó. Então o território português passou a ser dele. Todas as terras que eram de Portugal no mundo, todas as colônias que eram de Portugal, passaram automaticamente a pertencer a quem? A Espanha. Aí o Império Espanhol, pessoal, ele se tornou gigantesco. Ele era chamado, ele ficou conhecido, por exemplo, como o Império dos Três Oceanos. Afinal, a Espanha tinha terras no Pacífico, no Atlântico e no Índico. Ou Império onde o sol nunca se punha. Por quê? Tinha terras na Ásia e na América. Então, sempre tinha sol brilhando nas terras espanholas. Então, é resultado da União Ibérica. Todas as terras que eram de Portugal passaram automaticamente a pertencer à Espanha. Tudo bem, pessoal? Bom, aí tem um detalhe importante. O Felipe II, ele fez o chamado Juramento de Tomar, em 1581. Lembrando, ele assume o trono português em 1580. O que foi esse juramento? Ele vai tentar agradar as elites portuguesas. Como assim? Manutenção da exclusividade de navios portugueses no comércio colonial. Só os navios portugueses poderiam fazer comércio com as terras que eram de Portugal. Então, mantém o domínio português sobre as suas colônias. Os funcionários portugueses da burocracia, da administração portuguesa, foram mantidos nos seus lugares. O Felipe prometeu respeitar as leis portuguesas, a tradição, a língua, por exemplo. Então, pessoal, aqui a gente tem uma tentativa de Felipe II em agradar as elites portuguesas para que não houvesse revolta contra ele. Então, ele prometeu manter as instituições portuguesas. Mas como que ele controlava Portugal? Ele vai nomear um vice-rei. Então, esse vice-rei governava Portugal em nome dele. Mas a estrutura política, administrativa, as colônias continuaram sob o controle das elites portuguesas. Isso foi muito importante para garantir a União Ibérica durante algum tempo. Aí eu deixei em vermelho para vocês o Tratado de Tordesilhas. Aí a gente vai ter que lembrar aqui, ó. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Acompanhe na imagem. O Tratado de Tordesilhas ele foi assinado em 1494 e ele dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. Então essa linha que a seta está apontando. Ora, vamos pensar um pouquinho. Se todas as terras que pertenciam a Portugal passaram a ser da Espanha agora, o Tratado de Tordesilhas ele não faz mais sentido. Afinal, as terras aqui da América, elas passam a ser todas espanholas. Qual que é a importância disso, professor? Os portugueses eles vão aproveitar para avançar em direção ao oeste. Como era tudo terra espanhola e a Espanha e Portugal agora eram um país só, formavam um único império, os portugueses sentiram liberdade para avançar em direção ao oeste. Então isso ajuda a explicar, não exclusivamente, mas ajuda a explicar a formação do território, a ampliação do território brasileiro. Quando os espanhóis perceberam, né, os portugueses eles já tinham ocupado boa parte do território. Aí em 1750 assinaram o Tratado de Madrid, Portugal e Espanha, assinaram o Tratado de Madrid, que acabou definindo praticamente as fronteiras portuguesas aqui no Brasil. Aí mais tarde a gente vai comprar o Acre da Bolívia, certo? Bom, aí entra a Holanda na história. A Holanda, pessoal, olha só o tamanho da Espanha. Né? Vamos olhar no mapa de novo? Olha só. A setinha está apontando. Os chamados Países Baixos, eles também pertenciam à Espanha. A Espanha era dona da Holanda. E só que esse domínio espanhol sobre os holandeses, ele não agradava, principalmente devido à cobrança de impostos. Então vai começar na Espanha uma guerra para tentar se libertar do domínio espanhol, a guerra de independência da Holanda. Eram 7 províncias, elas formaram uma confederação, uma união chamada União de Utrecht. E em 1581, a Holanda, os Países Baixos, eles conseguiram a independência em relação à Espanha. Os espanhóis eles ficaram pé da vida com a história. Era uma colônia espanhola e eles conseguiram a independência. Então o que o rei da Espanha vai fazer? Ele vai decretar o embargo espanhol. Atenção, pessoal. Embargo espanhol. O que foi o embargo espanhol? Os holandeses ficaram proibidos de realizar comércio com as terras espanholas e também com as terras portuguesas. Então, se a gente olhar no mapa, era tudo terra espanhola, os holandeses eles não podem fazer comércio com ninguém, então. Pessoal? Logicamente que os holandeses eles não vão aceitar isso. Até porque, olha um ponto de atenção, aqui está em verdinho.
Os holandeses eles participavam diretamente do comércio do açúcar brasileiro. Como os portugueses eles não tinham muitos recursos para investir na produção, na distribuição, no refino, quem cuidava da distribuição e do refino, do açúcar português produzido aqui no Brasil eram os holandeses. Os holandeses eles ganhavam mais dinheiro do que Portugal com o açúcar brasileiro. Aí, o que eles vão resolver fazer, pessoal? Como os espanhóis proibiram os holandeses de participar desse negócio, eles vão resolver invadir o Brasil para tomar conta, para controlar a produção de açúcar desde a plantação até a distribuição na Europa. Então, repetindo essa parte porque ela é muito importante. A Holanda, ou os Países Baixos, como eram conhecidos, fazia parte do Império Espanhol. Eles conseguiram, através de uma revolução, a independência. Essa independência deixou o governo espanhol muito bravo. E a Espanha vai fazer o quê? Vai decretar o embargo espanhol. A Holanda ficou proibida de fazer comércio com as terras espanholas do planeta. Só que a Espanha, através da União Ibérica, era dona de praticamente todas as terras, inclusive o Brasil. E aqui no Brasil, os holandeses eles ganhavam muito dinheiro porque eles controlavam o comércio de açúcar, o refino, a distribuição. Eram os holandeses que ganhavam mais dinheiro com o comércio do açúcar brasileiro, mais do que Portugal, inclusive. Então, diante da proibição espanhola, o que os holandeses resolveram fazer? Invadir o Nordeste brasileiro para controlar a produção do açúcar desde o início. Tá, pessoal? Então, é assim que começa a invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Perceberam os motivos, né? Bom, pessoal, a Holanda ela vai criar duas empresas. Atenção, ponto de extrema atenção. A Companhia das Índias Orientais, criada em 1602, era uma empresa destinada a fazer comércio com as terras da África e da Ásia. Lembrando que essas terras, boa parte delas, estavam sob domínio espanhol. E os holandeses eles estavam assediando as terras espanholas ou portuguesas no mundo. Em 1621, atenção, foi criada a Companhia das Índias Ocidentais. Outra empresa holandesa, só que ela tinha o objetivo de realizar comércio com o continente americano. Aí a gente não pode esquecer dessa parte, hein, pessoal? O continente americano, praticamente todas as terras do continente americano eram o domínio espanhol. Com exceção do extremo norte, que vai ser domínio inglês, do México para baixo, atual México para baixo, é tudo domínio espanhol, inclusive as terras que pertenciam a Portugal. Os holandeses vão criar a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha o objetivo de realizar comércio com essas terras. Em 1604, primeira tentativa de conquistar Salvador. Falhou. Em 1624, os holandeses invadem Salvador, conseguem dominar a cidade até 1625, mas depois são expulsos. Uma nova tentativa é realizada em 1627, mas não conseguiram, não obtiveram sucesso. Não conseguiram permanecer no território, que era o objetivo. A Companhia das Índias Ocidentais quase foi à falência. Até que essa empresa, lembrando, né, pessoal, a pirataria ela era financiada pelo Estado nessa época. Então, a Companhia das Índias Ocidentais ela tinha piratas que trabalhavam para ela, os chamados corsários. O que eles vão fazer? Eles vão conseguir interceptar um carregamento gigantesco de prata da Espanha. Esse carregamento gigantesco vai ser usado para financiar uma nova invasão no Nordeste brasileiro. Só que agora a tentativa não é mais Salvador, eles vão mudar o destino. Eles vão invadir Pernambuco. Aí por que Pernambuco? Pernambuco era o maior produtor mundial de açúcar. Então nesse período, o Nordeste brasileiro, o maior produtor mundial de açúcar. Principalmente Pernambuco, que era a principal capitania, aquela que mais deu certo. Então em 1630 os holandeses chegaram no litoral do Nordeste com mais de 50 navios, 7.000 homens, ou seja, um aparato militar gigantesco. Aí rapidamente eles vão dominar Recife e Olinda, as duas cidades importantes nesse período na região. Então o domínio do litoral foi até simples para os holandeses. O problema é o quê? Os brasileiros eles foram para o interior e organizaram a resistência no interior. Tá? Como que eles organizaram essa resistência? Táticas de guerrilha. Então eles se escondiam, conheciam o território, se escondiam e atacavam os holandeses de surpresa. Então houve um impasse durante um bom tempo. Os holandeses eles conseguem dominar o litoral, mas não conseguem avançar para o interior do território. É aí, pessoal, que vai surgir esse personagem aqui que eu quero que vocês guardem um nome. Domingos Fernandes Calabar. Esse cara, Calabar, ele entrou para a história como traidor. Um dos traidores. Ah, você é um traidor, então você é um Calabar, um traidor da história do Brasil. Ah, mas por que ele foi considerado assim? Dá uma olhadinha. Ele era um senhor de engenho, tá? Então, quando houve a invasão holandesa,
O que o Calabar fez? Ele se uniu às tropas de Matias de Albuquerque, que liderou a resistência brasileira. Lembrando, os brasileiros no interior, conheciam o interior, eles utilizavam táticas de guerrilha. Aí em 1632, adivinha o que o Calabar fez? Ele virou a casaca, ele se uniu aos holandeses contra os portugueses brasileiros. Tá? Aí, mas qual que foi a importância do Calabar? Como ele conhecia o interior do território, ele forneceu informações para as tropas holandesas que facilitaram o domínio, ou seja, ajudaram muito no domínio dos holandeses sobre os brasileiros. Em 1635, né, os brasileiros armaram uma emboscada, o Calabar estava nessa região e ele foi capturado. Então o Calabar, que era considerado um traidor para os portugueses e um herói para os flamengos, que são os holandeses, ele foi preso pelos brasileiros. Foi preso, acusado de traição e condenado à morte na forca. Foi enforcado, esquartejado e os pedaços do corpo foram espalhados em praça pública. Então, um personagem muito importante, né, desse contexto, porque ele entra inicialmente do lado dos portugueses, depois vira para o lado dos holandeses, né, com promessas financeiras, inclusive, e acaba entregando as posições dos brasileiros, facilitando assim o domínio holandês. Bom, com o domínio holandês também do interior, o administrador escolhido pelos holandeses vai ser o Maurício de Nassau. Ele vai ser enviado para o Brasil para administrar o chamado Brasil holandês, ou Nova Holanda. Tá? Então, os dois nomes servem e aparecem no vestibular também. O Maurício de Nassau ele vai ser muito importante por quê, pessoal? Ele se mostrou um bom administrador e ele vai saber lidar muito bem com os brasileiros para agradar o pessoal e para garantir aí o domínio holandês na região. Mas o que o Maurício de Nassau fez? Então, durante a regência dele, 1637 até 1644, ele forneceu empréstimos aos fazendeiros para que eles pudessem reorganizar a produção. Então, a empresa concedendo dinheiros, lembrando que ele estava a serviço da Companhia das Índias Ocidentais. A empresa concedendo empréstimo aos fazendeiros para que eles reorganizassem a produção do açúcar, também era interesse holandês, isso é óbvio. Ele ordenou a reconstrução da cidade do Recife. Então, pessoal, Recife era uma cidade que não tinha estrutura nenhuma. Então, o Maurício de Nassau vai ser responsável por grandes investimentos na cidade. Vai embelezar demais a cidade do Recife, calçadas, praças, prédios públicos, templos religiosos. A cidade vai ser embelezada. Tanto que Recife é considerado nesse período a cidade mais bonita das Américas, a mais bem estruturada. E isso vai agradar demais a população e o Maurício de Nassau, por consequências holandeses, ganha um apoio. Outra coisa importante que ele vai fazer, vai incentivar a vinda de artistas, pintores que vão retratar a fauna, a cidade, intelectuais, investimentos também na cultura. Ele também incentivou a participação política da população. E esse ponto aqui é muito importante. Né? Ele vai promover a liberdade religiosa. Olha isso, hein, pessoal? Num período onde a religião era motivação de mortes, de perseguições, os holandeses, através de Maurício de Nassau, administrador holandês aqui no Brasil, no Nordeste, ele concedeu liberdade religiosa. Ou seja, as pessoas tinham liberdade para praticar a sua crença. O que não era comum para esse período, tá? Aqui no Brasil a gente tinha católicos, protestantes, os holandeses eles eram boa parte calvinistas, seguidores de João Calvino, tínhamos judeus também. Então, um dos atos mais marcantes aí do Maurício de Nassau foi a liberdade religiosa. Aí, gente, lembra, ele investiu bastante na cidade. E ele vai, inclusive, mudar o nome da cidade, do Recife, para Maurícia, e ele vai construir uma ponte. Tá? A primeira ponte longa aqui das Américas, da América Latina no caso. E ele gastou muito dinheiro com essa ponte. Como ele gastou muito dinheiro, ele tinha que fazer a inauguração da ponte, ele resolveu usar uma estratégia para recuperar o investimento. Ele disse que no dia da inauguração da ponte, um boi ia voar. No dia da inauguração da ponte, um boi ia passar voando sobre ela. Mas o que tem isso? Ele cobrou pedágio, cobrou entrada da população para assistir o boi voador na inauguração. Lembrando, o objetivo era recuperar o investimento. Ele gastou muito dinheiro com a construção dessa ponte. Bom, como que ele fez isso? Primeiro eles mostraram um boi vivo, um boi passando. Tá? Um outro boi, né, já estava morto, retiraram o couro, muito parecido com o boi vivo que passou. Esse boi ele foi empalhado, preso a roldanas em cabos, e ele realmente passou voando sobre a ponte. Imagina na época isso, né, pessoal? Um boi voador passando pela cidade de Maurícia, no caso, Recife. Esse fato chamou muita atenção na época. E o objetivo era recuperar os investimentos.
Olha aqui o Maurício de Nassau, pessoal. Esse é o cara, portanto, que fez um boi voar. Pessoal, eu vou fazer uma coisa parecida. Eu vou mostrar para vocês um vídeo da minha sogra voando com a vassoura dela, tá? Então, e vou apresentar aqui na próxima aula, prometo. Bom, a União Ibérica ela durou entre 1580 e 1640. Em 1640 vai acontecer a chamada Restauração Portuguesa. Os portugueses já estavam de saco cheio, né, pessoal, do domínio espanhol. Além disso, a Espanha ela se envolveu em vários conflitos com a Inglaterra, com a Holanda, e tinha um vasto império para controlar, tudo isso exigia muitos gastos. Então, economicamente, a Espanha estava enfraquecida. E os portugueses aproveitaram isso para se libertar do domínio espanhol. Essa luta foi conduzida pela família de Bragança, uma família de nobres de Portugal, e a guerra resultou, em 1640, na expulsão dos espanhóis. Dom João IV foi aclamado como rei de Portugal, dando início, pessoal, à dinastia de Bragança. Olha aí o Dom João. Lembrando que essa é a família real portuguesa, por exemplo, que veio para o Brasil em 1808, a mesma família de Dom Pedro I e Dom Pedro II, que foram os nossos imperadores, né, durante a fase da monarquia. Bom, expulso os espanhóis, Portugal se liberta, as colônias portuguesas passam a fazer parte do Império Português novamente. Então Portugal pegou suas terras de volta. Porém, os holandeses ainda estavam no Nordeste. E um detalhe importante, isso chama muita atenção. Lembra que os holandeses eles eram inimigos dos espanhóis, lutaram lá pela sua independência? Então, olha só, os holandeses eles apoiaram Portugal para se libertar da Espanha. Só que aqui no Brasil, holandeses e portugueses brigavam pelo Nordeste. Tá? Então, eles tinham uma espécie de tratado de paz na Europa e aqui no Brasil o bicho pegava. Eles estavam disputando o Nordeste brasileiro. Bom, aí a gente vai ter uma mudança de rumos. Atenção, porque essa parte é muito importante. Lembra do Maurício de Nassau, o administrador fantástico que agradou a população, investimentos, empréstimos? O Maurício de Nassau ele conseguiu conduzir o Brasil holandês de forma a agradar a população. Porém, os donos da Companhia das Índias Ocidentais, o governo holandês, eles não estavam muito contentes com a administração de Nassau. Por quê? Ele estava gastando muitos recursos com a estrutura da cidade. E o que a companhia queria? Queria lucro com o açúcar. Por isso, em 1643, Nassau ele foi demitido. Ele perdeu aqui o governo do Brasil holandês, voltou lá na Europa, ele vai assumir outro cargo importante, mas ele foi demitido. A partir da demissão de Nassau, em 1644, a política holandesa mudou em relação aos brasileiros. Atenção a isso. Os holandeses, com o objetivo de arrecadar mais dinheiro, aumentaram os impostos, isso desagradou demais os senhores de engenho, a população. Lembra daqueles empréstimos para reestruturar a produção do açúcar? Então, os holandeses eles resolveram cobrar essas dívidas. Além disso, ameaçavam confiscar as propriedades daqueles que não pagassem as dívidas. Tudo isso vai desagradando demais os brasileiros. E lembrando, Portugal se libertou do domínio espanhol e os portugueses vão começar a conspirar também para expulsar os holandeses daqui. Essa mudança no perfil holandês da administração levou ao descontentamento dos senhores de engenho. Esse descontentamento, aumento de impostos, cobrança de dívidas, vai levar o quê? A chamada insurreição pernambucana. Essa insurreição ela vai durar de 1645 até 1654. O que foi isso? A guerra para expulsar os holandeses do território brasileiro. Então, lembrando, o domínio holandês ele vai acontecer de 1630 até 1654, quando, finalmente, através da insurreição pernambucana, eles foram expulsos do Brasil. Líderes, só para a gente saber, pessoal, André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, que era um senhor de engenho, Felipe Camarão, um indígena, e o Henrique Dias, que era um escravo liberto. Então, vários setores sociais participaram dessa guerra para expulsar os holandeses daqui. Duas batalhas muito importantes, a Batalha dos Guararapes, que foi decisiva na guerra, e a Batalha de Campino da Taborda. O fato é que em 1654, os holandeses foram expulsos do Nordeste, Portugal retoma o seu território. Só que lembrando, hein, pessoal, quase que os holandeses tomaram o Nordeste brasileiro dos portugueses. Tentaram avançar para a Bahia, por exemplo, mas não foram bem sucedidos. Mas foi um período aí marcante na história do Nordeste, e os holandeses deixaram marcas que permanecem até hoje. E olha só, pessoal, a história não terminou por aqui. Os holandeses eles vão se reestruturar economicamente
E eles continuavam ameaçando Portugal de invadir o Nordeste. Né? As ameaças só pararam, os holandeses só aceitaram perder o Nordeste quando Portugal e Holanda assinaram o chamado Tratado de Haia, ou Passe de Haia, tá? Tanto faz. Esse tratado foi assinado em 1661. Por esse tratado, Portugal teve que pagar uma indenização aos holandeses. Portugal teve que pagar uma indenização aos holandeses pelo prejuízo que eles tiveram aqui pelo fato de ter perdido o Nordeste. Essa indenização, pessoal, olha só o valor. Tá? 10 mil cruzados, moeda da época. Aí a BBC ela fez uma conta, uma atualização, e daria, em valores atuais, 3 bilhões de reais. Então, um valor muito alto. E não foi só isso. Portugal também concedeu colônias na Ásia, por exemplo, territórios que eram portugueses, concedeu à Holanda. Então, Portugal, além de ter perdido o Nordeste durante algum período, teve que pagar a indenização. Pessoal, isso faz parte da história do Brasil, por exemplo. Quando o Brasil conseguiu a independência em relação a Portugal, a gente também pagou uma indenização para o governo português pela nossa independência. Bom, os holandeses foram expulsos, Portugal retoma o nosso Nordeste, só que aí, pessoal, economicamente vai ser um desastre para o Brasil. O que os holandeses vão fazer? Atenção a isso. Eles vieram para o Nordeste e aprenderam as técnicas de produção de açúcar. Então, eles tinham dinheiro para investir, muito mais que Portugal. Então, o que eles vão fazer? Eles vão transportar a produção açucareira holandesa do Nordeste para as ilhas da América Central, para as chamadas Antilhas. E lá eles vão dar início a uma produção com mais recursos, melhores técnicas, toda uma estrutura para a distribuição do açúcar. Então, a produção do açúcar holandês na América Central, nas Antilhas, vai quebrar a economia açucareira brasileira, levando a uma grave crise econômica, tanto no Brasil quanto em Portugal. Só que isso a gente vai contar em uma outra aula. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado. Essa foi a história da União Ibérica, período em que Espanha e Portugal estiveram unidos, e a Espanha passou a ser dona de quase todo o planeta. Ela era dona da Holanda, a Holanda conseguiu se libertar do domínio espanhol, e eles resolveram atacar as terras espanholas pelo mundo. Aí, como o Nordeste brasileiro era da Espanha, os holandeses invadiram o Nordeste, e durante 24 anos dominaram o Nordeste brasileiro, trazendo várias mudanças. Maurício de Nassau foi um personagem importante nesse contexto, aquele que fez o boi voar. Tudo bem, pessoal? Lembrando, qualquer dúvida é só entrar em contato aqui pelos nossos vários canais. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos juntos construir a história do boi voador. Tchau!